né, irmãos? Abrindo nossas Bíblias em Efésios, capítulo 5, irmãos. Efésios, capítulo 5, versículo 1, irmãos. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo ele diz, né, irmãos? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, imitador de Deus como filhos amados. Então eu tenho que saber, né, irmãos? Eu tenho que saber de onde eu vim, eu tenho que saber onde eu estou e tenho que saber para onde eu vou, irmãos. Essa certeza eu tenho que ter, para eu me considerar filho de Deus, porque eu sei onde Deus está. Eu tenho certeza, irmãos, que Ele preparou lugar melhor para nós do que tudo isso que nós vivemos. Por melhor que a vida que a pessoa tenha nesse mundo, nós sabemos que o que Ele preparou para nós é muito melhor. Então, para nós nos considerarmos filhos amados, nós temos que entender isso daí. De onde eu vim? O que era a minha vida? De onde Ele me tirou? De onde Jesus me tirou? Qual era o tamanho do lamaçal que eu estava envolvido, irmãos? Que tamanho que era o pecado que Ele teve que pagar o preço? Era pouco ou era muito? Era muito. Era muito. E aí, como diz aqui, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Versículo 3, ó. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a quem, irmãos? A santos, como convém aos separados, como convém aos santificados, aos justificados. Então, cada um de nós, né, irmãos, nós somos santos, somos separados do mundo, tirados do mundo, somos santificados por Jesus, somos justificados por Ele. Então, como convém uma pessoa dessa andar? É assim que nós temos que andar, é assim que nós temos que pensar, né, irmãos? Aí, versículo 4, ó. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes, ações de graças. Quer dizer, tudo que é impuro, né, irmãos? Tudo que é vergonhoso, né? Eu tenho que deixar, né, irmãos? Aquilo que é vergonhoso, aquilo que não agrada a Deus, né, irmãos? Aquilo que é feio, né? Que é feio aos olhos de Deus, aquilo que é feio aos olhos dos homens para o cristão. Porque uma coisa, né, irmãos? Uma coisa é o que a sociedade, ela admite para as pessoas que estão no mundo. Outra coisa é o que a sociedade admite para aquele que diz que serve a Jesus. Então, o mundo inteiro sabe, irmãos, sabe que Jesus, ele não se agrada de todas essas coisas aqui, ó, que está citando aqui. Todos sabem que Jesus não se agrada da prostituição, ele não se agrada daqueles que fazem coisas vergonhosas, aqueles que fazem brincadeiras de mau gosto, aqueles que são maldosos, aqueles que fazem vergonha. Eles sabem disso. Toda a sociedade sabe, mas eles fazem, eles são desobedientes. Mas eles sabem também que se o cristão fizer isso, ele está pecando, né, irmãos? Então nós temos que entender isso daí. Versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é o que, irmãos? Idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, irmãos, o idólatra, o avarento, ele é idólatra. Por que o avarento, ele é idólatra? Porque o avarento, ele tem as riquezas, os bens, ele tem o conforto dele, ele tem tudo isso, irmãos, como o senhor da vida dele. Então, se faltar isso daí, cortou as duas pernas dele. Se tirar isso dele, tirou a estrutura que ele tem. Então, ele confia nisso. Então, aí, ele é um idólatra. Ele põe isso aí acima de Deus, porque aquele que confia em Deus, ele não está preocupado com essas coisas, irmãos. Aquele que confia em Deus, ele está buscando, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. E ele crê que aquilo que for necessário para ele, Deus vai acrescentar. E o que é necessário para mim, irmãos? O que é necessário para mim? O que é necessário para os irmãos? Depende. Depende da vida que você tem em Cristo. Depende dos seus planos. Se os seus planos forem os mesmos planos de Deus, você pode ter a vida de um jeito. Se os seus planos não estiverem de acordo com os planos de Deus, irmãos, a igreja inteira pode orar por você. A igreja inteira pode orar por mim. Se os meus planos não for os mesmos planos de Deus, não vai dar certo, irmãos. Não vai dar certo. A oração tem poder? Tem. Mas envolve um conjunto de ações. Um conjunto. Então você ora por uma pessoa, qual que é o objetivo disso? O que essa pessoa ela quer com Deus, irmãos? O que ela quer? O que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas recebem apenas uma dispensação, irmãos. Muitas vezes você ora por uma pessoa e ela nem na palavra está. Nem na palavra está.
Mas das duas uma, né? Ou Deus tem um plano na vida dela, e Deus ele sabe o que vai acontecer amanhã, ele sabe o que vai acontecer depois de amanhã, ele sabe o que vai acontecer depois, e até a vinda dele, e até a eternidade. Então Jesus sabe de tudo. E muitas vezes você olha para uma pessoa, e ela está no mundo, mas lá na frente pode ser que ela se converta, pode ser que Jesus tenha enxergado nela aquilo que nós muitas vezes não enxergamos. E a oração, ela funciona, as coisas fluem. Muitas vezes, Jesus ele sabe do seu coração, do meu coração, e muitas vezes nós oramos, e ele faz de tudo, irmãos, para nós termos uma vida em paz com ele. E muitas vezes ele atende às nossas orações pensando em nós, não é, irmãos? Então, o plano de Deus ele é muito maior que os nossos, são mais altos que os nossos. Então devemos sempre orar, irmãos, sempre confiar, né? Sempre confiar. Diz aqui, ó, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O que é um companheiro, irmãos? O que é um companheiro? Um companheiro é aquele que segue as mesmas pisadas, né, irmãos? Então, se eu tenho que se eu tenho que me afastar de ser um prostituto, um impuro, um avarento, eu não posso ser companheiro dessas pessoas que andam desse jeito, irmãos. Porque se eu for companheiro deles, eu vou estar junto, eu vou estar no mesmo caminho, numa mesma direção, eu vou estar pensando a mesma coisa. Dependendo com quem eu me junto, irmãos, eu vou estar falando igual ele logo, vou estar com os mesmos costumes, eu vou estar com as mesmas manias, eu vou estar negando Jesus. Então, temos que estar bem atento no que nós aprovamos, o que nós desaprovamos, com quem nós andamos, para saber, né, irmãos, como está a nossa vida diante de Deus. Né, versículo 8, ó. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Irmãos, onde há bondade, justiça e verdade, aquele que anda em bondade, em justiça e em verdade, ele não vai ser companheiro daqueles que andam desordenados. Isso não quer dizer que você vai tratar mal, que você vai virar a cara para a pessoa, que você vai rejeitar a pessoa, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós vamos conviver bem com todos, mas sabendo, né, irmãos, qual é o nosso limite, até onde eu posso ir, até onde eu posso me envolver e onde eu não posso mais me envolver. Qual é o momento de me afastar? Qual é o momento de falar não? Qual é o momento de definir alguma coisa ali, irmãos? Porque quem tem que definir somos nós, não são as pessoas. As pessoas, elas andam por caminhos desordenados, elas andam por caminhos que elas acham que são bons, mas o fim dos tais são caminhos de morte. E elas estão certas diante daquilo que elas creem, irmãos. Nós não. Nós não podemos orar desse jeito. Nós temos que andar como filhos da luz. Versículo 11, ó. Versículo 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Isso nós devemos fazer. Aprovar aquilo que é agradável a Jesus. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas. Por quê, irmãos? Pela luz. Quem é luz, irmãos, hoje? Jesus. E hoje no mundo, quem é luz? Nós. Então essas coisas são condenadas por nós, que somos luz, porque a luz tudo manifesta. Onde tiver um cristão, irmãos, onde tiver um cristão, o ambiente tem que mudar, irmãos. O ambiente tem que mudar. Tem que mudar, irmãos. As pessoas têm que se constranger onde tem um cristão. Se as pessoas não se constrangem onde o cristão chega, então o cristão tem que sair dali. É isso que a palavra está dizendo, irmãos. É isso que a palavra está dizendo. Imagine que você vai num lugar, você vai para honrar uma pessoa. Quando você vai, por exemplo, numa festa de aniversário, você vai lá para quê, irmãos? Você vai lá para honrar o aniversariante. Ponto final, irmãos, não tem outro motivo. Então você vai numa festa de aniversário para honrar o aniversariante. Glória a Jesus. Quando você chega nessa festa de aniversário para honrar o aniversariante, o que vai acontecer nessa festa, irmãos? O que vai acontecer nessa festa? Aí você vai chegar lá, primeiro, quem te convidou já sabe que você é cristão. Então a pessoa, ela tem que pensar, pera lá, eu acho que eu nem vou convidar o fulano. Ou se eu convidar, eu já vou logo falando para ele como vai ser essa festa. Eu vou falar para ele que vai ter baderna, eu vou falar para ele que vai ter bebida à vontade, eu vou falar para ele que vai ter umas músicas mundana e feia, que fala palavrão e tudo mais, e que desonra as mulheres, e os irmãos sabem bem que tipo de música que é. Então eu já vou falar isso pro cristão, por quê? Se eu não convidar, fica chato. E se eu convidar e não falar nada, ele vai chegar lá e vai se escandalizar. Isso é certo ou errado, irmãos? Isso é mais que certo, irmãos. Essa pessoa, ela está te honrando. Essa pessoa está te respeitando.
essa pessoa, ela tá sendo corretíssima com você. Ela está honrando a sua fé, ela está respeitando você. E aí você vai lá, irmãos. Irmão, se você for sabendo disso, você vai estar negando Jesus. Porque a pessoa já deixou claro para você. Ela já falou que ela vai ser uma baderna. O que você deve falar para ela? Como filho da luz, como a luz, né, irmãos, hoje, como filhos de Deus, você deve falar assim, olha, eu te agradeço pelo convite, agradeço mesmo, fiquei feliz por você me falar como vai ser, tudo. Isso é um sinal que você respeita a minha fé, fico muito feliz por isso. Mas hoje, os meus ouvidos, eles doem quando eu ouço um palavrão. No passado, eu falava um monte de palavrão. No passado, a minha vida era isso. Eu não me importava nem um pouco. Hoje, os meus ouvidos doem. Hoje, se eu estiver num lugar e ver o povo bêbado com brincadeiras perversas, brincadeiras sem graça, eu não me agrado disso daí. Então eu não vou, né? Não vou por isso. E pronto, acabou, irmãos. E pronto, acabou. Porque se você se envolver com aquilo, primeiro, ele vai se escandalizar. Porque ele te convidou, irmãos, para não ficar feio para ele. Porque ele sabe que ali não é um ambiente para você. Agora, se a pessoa chegar para você e falar assim, vai ter um aniversário lá em casa, lá, vai lá, tal, vai ser muito bom. Aí você vai, para honrar o aniversariante. Chega lá, encontra uma baderna, irmãos, você só tem duas opções. Ou você vai permanecer lá e vai negar Jesus até umas horas, ou então você vai dar as costas e vai embora. Não tem o que fazer, irmãos. Não tem o que fazer. Se eu permanecer lá, eu vou morrer espiritualmente, vou para o inferno? Lógico que não. Lógico que não, mas você vai perder a oportunidade. Perder a oportunidade de confessar Jesus. Você vai perder a oportunidade. Ou então você vai chegar lá e os convidados vão falar assim, meu Deus, por que o fulano convidou? Eles são cristãos. Aí as pessoas mesmo vão se constranger, você vai ver o ambiente ali mudar. Isso pode acontecer, irmãos. E também é uma bênção, né? Mas na maioria das vezes, irmãos, as pessoas elas vão seguir no ritmo delas e o cristão ele vai ter a oportunidade ali de confessar Jesus ou negar Jesus. Isso é em todo lugar. Todo lugar. E aí diz aqui, versículo 13, né? Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Irmãos, que mortos que são esses? São os mortos que estão no sepulcro lá, ou são aqueles que são mortos espiritualmente? São aqueles que são mortos espiritualmente. Então o cristão, se ele estiver dormindo, se ele estiver caído junto com os mortos ali, ele tem que despertar, irmãos. Despertar, falar, pera lá, eu sou luz, eu sou filho de Deus, eu não posso estar caído junto com eles, eu não posso estar na mesma dissolução que eles. Hoje eu sei o caminho que eu estou seguindo, hoje eu sei quem deu a vida por mim, eu sei quem me salvou, então eu tenho que mudar, né? E aí as coisas têm que acontecer, irmãos. Diz aqui, versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, quer dizer, prudentemente, tem que ser prudente, né, irmãos? Não como necios, mas como sábios. Eu não tenho que ser, irmãos, como um ignorante, aquele que não conhece a palavra, aquele que não tem conhecimento, aquele que não tem entendimento. Eu não posso mais, por quê? Porque Jesus já veio e me deu entendimento. E naquilo que ele me deu entendimento, irmãos, eu tenho que seguir. Então, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, quer dizer, aproveitando, irmãos, aproveitando o tempo, porquanto os dias são maus. Irmãos, os dias são maus ou não são? São maus. Os dias são maus. Quando nós olhamos para a sociedade, irmãos, nós ficamos escandalizados. A gente olha para a sociedade e o mesmo sentimento que bateu em Cristo, quando ele viu a multidão, ele teve grande compaixão porque eles andavam como ovelhas que não tinha pastor. Então Jesus ali como homem, bateu um sentimento nele de misericórdia ali, ele olhou para aquele povo e falou, olha que coisa. E o povo andava desordenado. O povo estava em trevas. Hoje, da mesma forma. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus oferece a toda a raça humana, irmãos, e olhamos o modo de vida deles, nós também temos o mesmo pensamento de Jesus. Estão desgarrados, andando como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que não têm pastor. Versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor, irmãos? A palavra fala em Timóteo, né, irmãos, que a vontade dele é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens se salvem. A vontade dele, irmãos, é que todos os homens venham ao arrependimento. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Isso aqui, irmãos, esse versículo 21, muitas vezes ele passa desapercebido aqui, porque ao final aqui
de um trecho, e depois aqui ele passa a falar dos deveres domésticos. Mas aí, irmãos, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Esse temor aqui não é de medo, mas é de respeito. E quando fala sujeitai-vos uns aos outros, é o que a palavra também diz, né, irmãos? Considerar o seu irmão superior a você. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que nós só temos a nós mesmos. Nós só temos a família de Cristo, irmãos. Não temos outros. Então, quem pode me aconselhar? São os filhos de Deus. Quem pode me ajudar? São os filhos de Deus. E é como eu sempre digo, muitas vezes a gente recebe ajuda das pessoas do mundo, mas ajuda concernente a esse mundo, irmãos. A vida terrena. Isso aí perfeitamente vai acontecer, irmãos. As pessoas do mundo, elas também estão dispostas a ajudar. Só que tem ajuda que elas podem dar. Tem ajuda que elas não podem dar. Qual é a ajuda que elas podem dar? As coisas terrenas. Isso elas podem. Mas elas ajudam até um certo ponto. Até um certo ponto. Não é ilimitado a ajuda, irmãos. Não é incondicional. Não é. É condicional, é limitada. Entendam isso. As pessoas ajudam até um limite. As pessoas ajudam com uma condição. É o que diz lá no Antigo Testamento. É olho por olho, dente por dente. Pé por pé, mão por mão, queimadura por queimadura. Se você for amigo de uma pessoa, ela vai te ajudar. Se ela entender que você não está satisfazendo os anseios dela, ela vai parar de te ajudar. E o cristão, ele tem que lutar cada dia para acabar com isso na vida dele, irmãos. Porque o cristão, ele tem que ajudar. Independente de qualquer coisa, ele tem que ajudar. O cristão, ele tem que perdoar. Independente de qualquer coisa, ele tem que perdoar. Por quê? Porque ele depende do perdão de Deus. Por que ele tem que ajudar? Porque ele depende da ajuda de Deus. Por que ele tem que exercer misericórdia? Porque ele depende da misericórdia de Deus. Então nós não olhamos para ninguém segundo a carne. Porque se nós olharmos segundo a carne, nós seremos um carnal também. E nós não podemos. Então a nossa luta é isso. Porque muitas vezes você vê que a pessoa, ela está até folgando. Mas você não pode negar, irmãos. Você tem que estar de braços abertos em todo o tempo. Para quê? Para manifestar a luz. Nós somos luz. Esses dias, uma pessoa de outra religião falou para mim, né? Ah, porque lá, uma irmã, ela precisou de ajuda, mas aí não ajudamos. Qual que era o problema, irmãos? O problema é que essa irmã que precisava de ajuda, ela chegou com a unha feita, ela chegou com o cabelo arrumado. E aí, o homem, a mulher carnal, qual é o primeiro pensamento que vem na mente da pessoa? Se ela tem dinheiro para fazer a unha, se ela tem dinheiro para fazer o cabelo, então ela não precisa de ajuda. Por que eu tenho que dar alimento para ela se ela tem dinheiro para fazer a unha? Por que eu tenho que dar alimento para ela se ela tem dinheiro para fazer o cabelo? Eu não faço o meu cabelo, olha a minha unha como é que tá. É o que muitas mulheres, muitas irmãs podem pensar. Aí eu peguei e falei assim para ela, tá bom, ela está precisando de ajuda para alimento, mas vamos supor que uma sobrinha dela é cabeleireira. Chegou para ela e falou assim, tia, eu vou fazer o seu cabelo. E faz o cabelo dela, e faz a unha dela, e deixa ela toda bonita, e ela vai para a igreja, com o cabelo arrumado, com a unha feita. Que pecado tem nisso daí? Ela vai negar a ajuda da sobrinha, porque ela não tem o que comer. Fala, ó, eu não posso deixar você arrumar a minha unha, eu não posso deixar você fazer o meu cabelo, porque eu estou precisando de alimento em casa, e se eu fizer isso daí, eu vou escandalizar as pessoas, eles vão me negar o alimento, eles vão... Então, irmãos, muitas vezes a gente enxerga as coisas com olhos carnais, e nós não podemos ser assim. Nós não podemos enxergar com olhos carnais. Eu ainda falei para ela, falei, de repente aconteceu isso. E ela aceitou ajuda, e ela foi com o cabelo, a unha feita. E aí me fala uma coisa, você acha que se ela tivesse dinheiro para comprar o alimento, tivesse dinheiro para fazer a unha, cortar o cabelo, ela ia chegar ao ponto de pedir? Irmãos, melhor é dar do que receber. Pedir é muito difícil. Pedir um conselho já é difícil. Para quem está com uma dificuldade, chegar e falar assim, olha, eu preciso de um conselho seu. Olha, eu estou precisando de ajuda. Eu estou precisando disso, precisando daquilo. Isso é muito difícil, irmãos. Por quê? Porque bate a soberba quer tomar conta. Muitas vezes a pessoa, ela é muito boa para ajudar, mas ela é péssima para receber. Então, se a pessoa chegou ao ponto de pedir, ou você entendeu o que ela precisa, basta, irmãos, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. A intenção é ajudar, pronto, acabou. Pronto, acabou. É lógico, se eu souber que um irmão meu está precisando de ajuda, e eu tiver o dinheiro para fazer alguma coisa que é supérfluo, eu vou deixar de fazer aquilo que é supérfluo e vou ajudar o irmão. Mas quer dizer, eu estou decidindo em pagar uma coisa supérflua e ajudar o irmão, é uma coisa. Agora, para aquele que está precisando de ajuda, irmãos, as pessoas vêm. E as pessoas ajudam com aquilo que elas podem. Se a pessoa pode ajudar com um corte de cabelo, ela vai ajudar. Se a pessoa pode ajudar com alimento, ela vai ajudar. Se ela pode ajudar fazendo uma unha, ela vai fazer. Se ela pode dar uma roupa, de repente,
De repente, a pessoa vai lá, tem uma roupa de marca lá, que custa um absurdo de caro, e não serve mais para ela deu para aquela pessoa que precisa de ajuda. E a pessoa chega com uma roupa de marca, aí você fala assim, tá precisando de alimento, tá comprando roupa de marca? Não comprou, irmãos. Não comprou. Ganhou. Pode acontecer. Mas os nossos olhos carnais nos enganam muitas vezes. E com o cristão não pode acontecer isso. Porque se acontecer, a gente vai estar seguindo o curso, irmãos, que o mundo propõe. É isso que o mundo propõe. E aí diz aqui, ó, versículo 20, né? Ó, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então isso aqui, irmãos, é muito importante para nós. Sujeitar uns aos outros. É quando você precisar de ajuda, você receber ajuda. Quando você precisar de um conselho, busque o conselho, receba o conselho e cumpra, irmãos. E cumpra. Creia que é Deus falando com você. Creia que esse conselho está vindo do alto. Creia que aquele que está te aconselhando, ele não tem capacidade própria, irmãos, de te aconselhar. Mas a capacidade vem de Deus. Quando nós nos reunimos, que a palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, Jesus disse, ali estarei eu no meio deles. Então, se a pessoa se propõe a servir a Jesus, é lógico que ele vai capacitar, irmãos. É lógico que ele vai dar palavra, ele vai dar entendimento, ele vai dar sabedoria. Nós não temos sabedoria própria, de forma nenhuma. Não é, irmãos? 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, irmãos. O versículo 1 também. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Aqui diz, irmãos, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Gênesis e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Ele está citando aqui esses 2 homens aqui, eram servos de Faraó, quando Moisés foi tirar o povo lá do Egito. Então eles resistiram. E também são as pessoas, né, irmão? São aqueles que têm essas qualificações aqui. Também eles resistem à verdade. E o mundo está cheio disso. As religiões estão cheias disso. E vai que vai, irmãos. Muitos daqueles que se dizem homens de Deus, eles são desobedientes a pai e mãe, eles não são ingratos, são profanos, são adúlteros, cometem tudo que é tipo de atrocidade aí. E acham que servem a Deus e aí enganam quem? Quando fala das mulheres que são carregadas de pecados aqui, as pessoas são simples, que não têm entendimento, que só pode compreender até um certo ponto, passou daquilo já não entende mais. E nós, irmãos, temos que ser aperfeiçoados a cada dia. Nós temos que entender perfeitamente qual é a vontade de Deus. Nós temos que entender, irmãos, a palavra para não ser enganado, porque as pessoas elas estão aí para enganar. Homens e mulheres estão aí, irmãos, para o mundo aí para enganar aqueles que querem servir a Jesus. E nós temos que tomar muito cuidado. Os tempos são trabalhosos. Quando fala dos últimos dias, para nós sempre vai ser os últimos dias, irmãos. Ah, mas falta tanto tempo para Jesus vir. Nós não sabemos quanto tempo falta. E a verdade é que o mundo está acabado, irmãos. As pessoas estão aí, ó. O mundo está de cabeça para baixo. Os homens estão fazendo o que querem. E aí, falta afeto natural, são irreconciliáveis, são caluniadores, são cruéis, não têm amor para com os bons. Não tem mesmo, irmãos. As pessoas, falta tudo isso aí na vida das pessoas. A solução é Jesus. Jesus, eles não querem e nós temos. E se nós temos, temos que preservar a cada dia. Não é? Vamos lá em 2 João, irmãos. 2 João. Aqui no versículo 4.
2 João capítulo único, né, irmãos? Versículo 4. Aqui diz, João aqui ele fala, né, irmãos? Muito me alegro por achar que alguns de seus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, aqui ele está falando para uma senhora convertida, né, irmãos? E alguns dos filhos dela seguiam também, né? E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo um mandamento novo, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então, a caridade é andar segundo os mandamentos de Jesus. Versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, naquela época, com certeza, muitos já diziam que Jesus não veio em carne, que ele era Deus. Muitos ali não acreditavam na ressurreição. Então, eram muitas coisas, né, irmãos? Muitas coisas que se pregava contra o evangelho. Então, João aqui está orientando essa mulher a ter cuidado com esse povo. E aí diz aqui, ó, versículo 8. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como quem, irmãos? Como filho. Então, perseverar na doutrina de Cristo, irmãos, nós não temos que nos preocupar com o pai. As pessoas, elas se preocupam com o pai e não se preocupam com o filho. Quem veio trazer a verdade foi o filho. Eu só conheço o pai através do filho. Por que as pessoas querem conhecer o filho através do pai? A palavra não fala isso. Então, Jesus veio revelar o Pai. As pessoas elas querem começar lá do Antigo Testamento para conhecer um Senhor lá no Antigo Testamento e depois dizer que está no Filho. Se eu tenho certeza que eu tenho filho, eu tenho certeza que eu tenho pai. As pessoas falam assim, vocês estão blasfemando. Vocês estão blasfemando. Porque nós entendemos quem é o Deus do Antigo Testamento. Mas se a palavra fala que quem tem o filho tem o pai, que medo é esse que as pessoas têm? Por que as pessoas não perseveram na doutrina de Cristo? Persevera no Novo Testamento, que é a palavra que Jesus trouxe, e através do Novo Testamento vai conhecer o Pai. E aí sim, depois que conheceu a Jesus, conheceu o Pai, vai lá no Antigo Testamento e descobre quem é o maligno. É simples assim. É muito simples. E aí diz aqui, ó, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Então aqui o que ele está dizendo, irmãos? Ele está dizendo que se alguém for de outra religião, eu não tenho que receber na minha casa? É isso, irmãos? Não é isso. Aqui está dizendo, ele está falando para uma mulher que ela é cristã, uma mulher que ela entendeu a verdade. Ele está dizendo para ela, se alguém vem ter convosco, que traz outra doutrina, o que está dizendo? Se alguém vier pregar para você e vier tentar te convencer a sair dos caminhos de Cristo, vem tentar te convencer a abandonar Jesus, evite esse tal, nem receba na sua casa, nem salda ele, porque ele é um perigo. É isso que está dizendo. Não está dizendo aquela pessoa que tem uma outra doutrina, que segue uma outra doutrina. Irmãos, as pessoas do mundo, elas seguem outra doutrina. Você tem os seus parentes que são de outras religiões, eles têm a doutrina deles. Mas eles que fiquem com a doutrina deles e nós ficamos com a nossa. Se eles quiserem receber a nossa palavra, muito bem. Se eles não quiserem, nós nem falamos mais dela. Não tem necessidade. A gente não tem que falar da palavra para quem não quer, irmãos. Jesus ele veio para os doentes, não para os sãos. Então eu tenho que identificar. A pessoa está doente? O que é uma pessoa doente, irmãos? Doente é aquela que precisa de uma cura. É aquela que precisa ter as suas feridas saradas. Então ela está nesse estado? Então eu vou falar de Jesus. Eu vejo que ela não está, então eu não falo. Vamos falar sobre outra coisa. Vamos falar sobre o tempo, vamos falar sobre outras coisas. Outros assuntos. Esquece isso. Se a pessoa vier me trazer uma outra doutrina, eu vou passar a minha para ela. Aí vai ter o que ali? Vai ter um debate ali. Até o ponto que eu vejo que tá bom. Eu vejo que não dá certo, eu vejo que está entrando em questões loucas, então eu paro. Acabou, irmãos. Voltamos a falar sobre o tempo. Voltamos a falar sobre outros assuntos. E acabou. Eu vou respeitar ela e ela vai respeitar a mim. E pronto, irmãos. E você continua honrando ela de acordo com aquilo que ela for para você. E ela continua te honrando também com aquilo que você representar para ela. E está tudo certo. Aqui ele está dizendo de homens perigosos que estavam pregando uma outra doutrina, que estavam tentando convencer os cristãos a abandonar Jesus. E aí diz aqui, ó. Versículo 10, né? De novo. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis, porque quem saúda tem parte nas suas más obras. O que está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, imagina essa mulher aqui, ela é uma cristã, tem alguns dos filhos dela que seguia também após Jesus,
E aí ela começa a receber um falso mestre, um doutor, né, um doutor da lei, ou começa a receber uma pessoa em casa que traz uma outra doutrina. E aí os irmãos veem que ela está junto com essa pessoa. Ó, está recebendo na casa dela. Ó, está andando junto com ela. Ó, está de conversa. O que vão pensar, irmãos? Vão pensar que está no mesmo caminho dessa pessoa. Isso aí não é bom. Porque a pessoa acaba ganhando força. Ela traz uma outra doutrina, aí o cristão se junta com ela, e quem olha fala assim, está na mesma fé. Ó, está no mesmo caminho. E não está, irmãos. E não está no mesmo caminho, não está na mesma fé. É outra coisa. Aí ele conclui aqui, né? Ó, tendo muito que escrever, não quis fazer com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Então, a vontade dele era estar face a face ali, com certeza ele deve ter falado quando ele se encontrou. Se encontraram, deve ter falado muito, né, irmãos, para essa pessoa. E isso hoje serve para nós, irmãos. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que nós ouvimos, para nós não perder a fé. Então nós temos que levar fé às pessoas, não perder a que temos. Não perder a que temos. Quantos cristãos já entraram em luta, por quê? Por receber pessoas que têm uma outra doutrina, e ao invés de pregar para essa pessoa prega para o cristão, e o cristão fica abalado. Abalado, por quê? Porque faltou entendimento, tem falta de sabedoria, não pediu aquele que tem que pedir, porque a palavra fala, irmãos, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E a palavra é bem clara, ele não vai lançar em rosto o seu passado. Ele não vai lançar em rosto aquilo que você já foi. Ele vai te dar sabedoria. E nós temos que ter sabedoria para defender a nossa fé, irmãos. Primeiramente, não tem como eu levar fé para alguém se eu não defender a fé que eu tenho. Não tem como eu levar Jesus se eu não tiver Jesus. Então eu tenho que estar cheio, né, cheio da graça, cheio do poder, para poder levar graça e poder adiante, irmãos. Então nós temos que ter certeza de fé, irmãos. Certeza da esperança que nós temos. A cada dia. Vamos finalizar aqui em Apocalipse, irmãos. Apocalipse capítulo 22, irmãos. Capítulo 22, versículo 10 de Apocalipse. Diz assim, ó. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. O tempo do quê? Da vinda de Jesus. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade. Através do quê, irmãos? Pelas portas. Porque todo aquele que não entra pela porta do curral, o quê, irmãos? É ladrão e salteador. Nós temos exemplo de anjos lá no Antigo Testamento que eles não entraram pela porta. Eles não foram fazer a obra que foi dada a eles a fazer pelas palavras de Jesus. Eles foram por obras próprias, vontade própria, se corromperam e nós vimos no que deu. Então o que nós fazemos tem que ser através das portas, tem que ser através de Jesus. Jesus disse, eu sou a porta. Então, irmãos, é através de Jesus, da palavra da verdade, é lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Né? Versículo 14, ó, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, esses daqui ficarão de fora e ficarão mesmo, irmãos. Ficarão mesmo. Os prostitutos, os sodomitas, os roubadores, ficarão tudo de fora. Nós sabemos disso. E essas pessoas, irmãos, elas devem o quê? Se converter. Se converter. Irmãos, a palavra tem poder. Jesus tem poder para converter qualquer um, irmãos. Não importa o que a pessoa seja. Ah, mas o fulano é homossexual. Ah, mas o fulano é usuário de droga. Ah, mas o fulano... Irmãos, a palavra é para todos. Todos têm direito e todos conseguem se converter se tiverem com Jesus. Se entregarem a Jesus, as coisas funcionam. Vai ser fácil? Irmãos, ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E se para Deus é possível, não temos que olhar para a dificuldade. Temos que olhar que é possível, então eu vou seguir adiante. Vou seguir adiante. Todo aquele que se converte está preso no pecado, de uma forma ou de outra, irmãos. Ah, mas a minha vida era boa. Estava no pecado, infelizmente. O maior pecado é não crer em Jesus. A maior prisão, irmãos, a maior prisão é essa.
Porque a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então as pessoas estão presas nas obras más. Então nós temos que ter sabedoria para quê? Para seguir adiante após Jesus e também para trazer as pessoas à luz. Trazer as pessoas à luz. Temos que ter, irmãos, estratégias de acordo com o evangelho, irmãos. Porque o diabo ele tem estratégia. O diabo tem estratégia segundo o mal. E nós temos que ter estratégia segundo o bem, irmãos. Nós temos que analisar todos os dias. Nós estamos orando por uma pessoa para que ela venha se converter. Irmãos, todo dia eu tenho que analisar. Eu tenho que analisar se a minha oração está fluindo, se ela não está fluindo, qual é o fruto que está dando, o meu comportamento para com essa pessoa. Como está meu comportamento com essa pessoa? Eu estou fazendo certo? De repente eu tenho que mudar alguma coisa. Eu tenho que mudar a estratégia. De repente eu tenho que mudar. Irmãos, a sabedoria de Deus é para isso também. Então nós temos que ver tudo isso. As irmãs que querem converter os maridos através da palavra, através de Cristo. Os irmãos que querem converter as esposas através da palavra, através de Cristo. Os que querem converter os filhos através da palavra. Tem que orar todos os dias, sem cessar, por essa pessoa, para que Jesus venha quebrar as barreiras. Tem que prestar atenção no comportamento para com essas pessoas, para ver o porquê que essa pessoa não se converte. De repente, algum impedimento que está tendo. E de repente, uma mudança mínima que seja pode fazer a diferença. Como essa pessoa enxerga o cristão. E eu falo isso por experiência própria, porque eu estava no mundo e minha mulher estava convertida. E eu tive que me converter. Então, esse homem que está no mundo, esse filho que está no mundo, o que ele acha que vai ser? Como que ele pensa que vai ser se ele se converter? Qual vai ser a cobrança que vai parar sobre ele assim que ele se converter? Será que ele não pensa? Se eu me converter, eu estou perdido, eu vou ter que ser perfeito logo de cara. De repente, a forma como se leva a palavra para ele, a impressão que se dá é essa. A pessoa vai se converter e ela tem de imediato a ser perfeita. E as pessoas têm medo. Muitas vezes, irmãos. Muitas vezes as pessoas elas estão fora da palavra, ela tem medo da cobrança que vai vir depois. Ela pensa assim, eu estou preso ainda nisso, estou preso naquilo, qual que é a ideia? Eu vou me entregar a Jesus e vou ser liberto. Tudo bem, isso é o certo. Mas será que essa pessoa não pensa assim? Se eu me converter, eu estou perdido. A hora que eu pisar o pé e falar assim, eu não saio mais dessa igreja, eu vou permanecer, no dia seguinte, eu já vou ser cobrado disso, daquilo, daquilo outro. E eu não vou conseguir. De repente, acontece isso. E aí a estratégia tem que mudar, irmãos. De repente, aquilo que a gente transmite para as pessoas é um fardo muito pesado para ela, e ela sabe que ela não vai conseguir, então ela nem vem. Ela nem vem. De repente, se a gente joga real para a pessoa, porque, irmãos, aquele que vem conversar comigo, aqueles que se achegam a mim, eu sou bem claro com a pessoa. Eu falo, no começo, não é simples. Você não vai conseguir ser a esposa perfeita, não vai conseguir ser o marido perfeito, e nem depois que você tiver convertido há 10 anos, você não vai ser perfeito. No começo, você vai ter que largar muitas coisas, isso aí você vai precisar do poder de Deus sobre a sua vida, mas nós não vamos cobrar nada das pessoas, irmãos. Aqueles novo convertido, a gente não vai cobrar nada da pessoa. A gente vai orar por ela, vai interceder por ela, vai orientar ela, e a gente vai esperar fruto dela. E o fruto, irmãos, é muito devagar. O fruto não é de uma hora para outra. A pessoa, no mundo, ela semeia a semente lá, e tem semente que demora muito tempo para frutificar, irmãos. Você tem que regar, você tem que arrancar os matinhos que nascem, o mato cresce antes do fruto daquela semente. Vocês veem, se vocês plantar alface no canteiro, vai lá e joga uma semente de alface no canteiro, você vai ver quantas vezes você vai ter que tirar mato de lá até nascer o alface. Vai nascer muito mato antes, e você vai ter que estar lá, jogando água, aí no dia seguinte tem um matinho, você tem que arrancar aquele matinho para não tomar força. É uma folhinha de alface, uma folhinha frágil, vai bater o sol, ela vai murchar. Aí você vai lá, joga água à tarde, aí quando daqui a pouco ela tá viva, ela tá bonita. E daqui a pouco bate o sol e ela murcha de novo. E o mato tá crescendo firme ali, o mato não se abala com o sol, irmãos. Aí você vai lá e arranca o mato. Isso é o pecado na vida da pessoa. E aquele que se converte, ele é uma folhinha de alface ali, irmãos, que bate um sol, murcha. Aí você joga água, aí você cuida e vai se fortalecendo. Chega uma hora que tá forte ali e tá tudo bem, irmãos. Tá tudo bem. Então, é assim que a palavra, ela funciona, irmãos. Amém? Deus abençoe grandemente os irmãos, cada dia.